Agora nós vamos adentrar numa parte muito importante que é o diagnóstico. Então, sem diagnóstico não existe a terapia. Mesmo que você saiba para que serve determinada planta, determinada substância, seja ela uma planta, ou seja ela um mineral, ou seja ela animal, não importa, é importante que você saiba primeiro e antes de tudo diagnosticar. E aí que muitos profissionais pecam, pois sabem a substância, entendem um pouco da patologia, entre aspas, da doença, mas o diagnóstico ainda está confuso, o diagnóstico ainda está muito superficial. Então, nesse curso, nós vamos aprofundar o diagnóstico. E esse aprofundamento diagnóstico vai ser em duas bases principais. Nas síndromes, que nós temos que entender de síndromes de uma forma mais profunda para poder tratar a pessoa num todo, e do diagnóstico de língua, principalmente. Existem diversos outros tipos de diagnóstico que nós, na medicina chinesa, podemos utilizar. Podemos utilizar o diagnóstico pelo pulso, podemos utilizar o diagnóstico pela orelha, podemos utilizar o diagnóstico pelo rosto, pelo formato do corpo, pela íris. Porém, o diagnóstico de língua, ele é um diagnóstico muito mais fácil o aprendizado. Digo mais fácil o aprendizado se nós conseguirmos preconizar tudo aquilo que a língua mostra de uma maneira mais didática. Ou seja, nós mesmos, como profissional, quando a gente bate o olho numa língua, começa a observar uma língua, nós temos que pegar tudo aquilo que a língua nos mostra, que são muitas e muitas coisas, mas de uma forma gradual, uma forma que não seja confusa, uma forma que você começa a observar a língua e você começa a entender o que está acontecendo no corpo do indivíduo, do cliente, do paciente que você está atendendo. Então, eu elegi esse diagnóstico para este curso e eu utilizo esse diagnóstico no dia a dia porque é muito, muito fácil. Claro que outros diagnósticos têm as suas importâncias. Por exemplo, o diagnóstico do pulso. No entanto, o diagnóstico do pulso, para que você aprenda o pulso, é importante não apenas EAD, não apenas eu falar aqui no vídeo, mas você começar a sentir o pulso, você começar a pegar o pulso. E cada pessoa tem uma sensibilidade diferente. Como cada pessoa tem uma sensibilidade diferente, este pulso você vai ter que observar em média de 3.000 a 5.000 pulsos para começar a ter uma certa maestria no pulso. Importantíssimo, quem já utiliza pulso, continue utilizando. É muito bom. Mas, ao meu ver, a parte da língua, ela é importante e fácil de aprender, porque branco é fácil de perceber em qualquer lugar. Vermelho é fácil de perceber em qualquer lugar. Apenas você olhando, você consegue diferenciar uma coisa da outra. Diferente do pulso, que tem as suas sutilezas, que tem as suas particularidades, que tem a sensibilidade de cada um. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para este desenho, todos percebem que é azul. Claro que pode ter um azul mais fraco, um azul mais escuro. Quando usamos, por exemplo, nós observamos essa cor, todos percebem que é branco. Então, por isso que, ao meu ver, o diagnóstico de língua ele é muito mais fácil de você aprender. E tão efetivo quanto os outros para quem lida com fitoterapia, para quem lida com a terapia floral de Hoffmann. Porque a terapia floral de Hoffmann também está baseada, toda ela, nos princípios da medicina tradicional chinesa que nós estamos estudando aqui. Então, neste curso de fitoterapia, do 0 ao 100, você está aprendendo passo a passo em Yang, 5 elementos, né? Toda a fisiologia energética e agora começar a aprender língua.
Então, para começar a aprender língua, eu vou detalhar por partes. E é importante que a partir de hoje você comece a observar todas as línguas possíveis. E a primeira língua que você deve observar sempre é a sua. Observe a sua língua ao acordar. Observe a sua língua depois da alimentação. Observe a sua língua depois que bebeu uma determinada bebida, seja água, seja café, seja alguma bebida alcoólica, não importa. Observe essas variações. Observe quando você comeu algo que não lhe fez bem. Vá olhar a língua, vê as mudanças que ocorrem. Observe quando você está tomando uma fitoterapia, quando você está tomando um chá, por exemplo. Quais as mudanças que ocorrem em uma semana utilizando determinados chás, qual a mudança que ocorre na língua. Então, a língua é fundamental para fazer um diagnóstico bom em fitoterapia. E é muito fácil de aprender. Então, vou procurar aqui fazer de uma maneira muito simples, que realmente você entenda e você não fique perdido, né? Porque são tantas coisas no diagnóstico que às vezes a pessoa fica perdida. Então nós temos que começar por algum lugar. E nós vamos começar a falar agora pela saburra, que é aquela cobertura da língua. Então a formação da saburra, que é a cobertura da língua, não a cor da língua, a cobertura da língua. A formação da saburra, ela se dá pelo processo digestório. Então, o processo digestório libera os seus vapores e vai aparecer isso na língua. Então, dependendo de como estiver o processo digestório, você vai observar a saburra mais esbranquiçada, mais amarelada, mais fina ou mais espessa. Então, importante, primeira coisa, nós observarmos o seguinte: a nossa língua, isso a gente tem que ter na cabeça sempre. O centro da língua, se nós dividirmos a língua em 3 partes, você vai ter isso tudo escrito e vai ter também as fotos no papel, ok? Mas, digamos que a minha mão aqui seja a língua. Eu divido essa língua em 3 partes iguais. O primeiro terço, né, da ponta da língua, próximo da ponta da língua, o primeiro terço, então, é a parte mais alta do corpo, o aquecedor superior. O terço médio é o aquecedor médio e o terço inferior é o aquecedor inferior. Então, a primeira coisa que nós temos que colocar em evidência é que o terço superior ele está demonstrando tanto o pulmão quanto o coração. No terço médio, todos os órgãos digestórios, mas principalmente baço pâncreas e estômago. No terço inferior, tudo aquilo que está abaixo do umbigo, incluindo os rins. Mas, de modo geral, ele está representando então o rim. Então, se você observar uma saburra branca, e aí não estamos falando de parte da língua, uma saburra branca. O que significa uma saburra branca? Frio. O que significa uma saburra amarela? Calor. O que significa uma ausência de saburra? Uma deficiência do estômago. Uma deficiência yin, porque saburra é yin. Yin é forma, como nós já vimos anteriormente. Então, recapitulando, a saburra é de cor branca? Frio. A saburra é de cor amarela? Calor. Não existe saburra. Então, nós estamos falando aí de uma deficiência energética a nível do estômago, especialmente uma deficiência yin. Lá no fundo da língua, como tem o aquecedor inferior, o aquecedor inferior, vamos colocar o rim agora como órgão principal. Estou aqui fazendo um resumo para que você entenda bem. Então vamos colocar o rim como órgão principal. O rim, ele é avesso ao calor. Então, observar uma saburra mais clara lá no fundo da língua é muito comum. Digamos assim, até
entre aspas, normal. Claro que você vai ver depois a espessura. No centro da língua, que está demonstrando estômago e baço, lembre-se que o estômago é avesso ao calor. Então, quando estiver uma saburra no centro da língua, amarelada, calor no estômago, avesso ao calor. E o baço é avesso ao frio. Então, se tiver uma saburra no centro da língua esbranquiçada, a pessoa tem frio no baço. Claro que é importante que você faça uma analogia da língua, depois os sinais e sintomas pelas síndromes que você vai aprender mais à frente. Então, saburra branca, frio, saburra amarela, calor. Sem saburra, uma deficiência energética a nível do estômago, especialmente deficiência IN do estômago. Outra coisa importante que você deve observar lembre-se, a cor é uma coisa da saburra, e a consistência e a espessura. Então, quando falamos em consistência da saburra, como a saburra é forma, como a saburra é IN, quando existe, porque tem que haver saburra, quando existe um pouquinho de saburra, branquinha, clarinha, mas de uma forma bem fininha por toda a língua, então nós dissemos que essa pessoa tem um equilíbrio na sua estrutura IN, ou seja, na sua estrutura física. A sua estrutura física está em equilíbrio. Agora, quando nós temos uma saburra mal distribuída, mesmo com a consistência fininha, só pelo meio da língua, partes mal distribuídas, e tem sintomas junto de pouco apetite, tem sintomas juntos de pouca sede, então nós estamos falando de IN fraco, de estrutura fraca. Então, para você saber se a pessoa tem uma estrutura normal ou uma estrutura fraca, basta você observar na saburra. Então, deve ter saburra distribuída por toda a língua e essa saburra deve ser fina. Se essa saburra for distribuída em apenas parte da língua, então essa pessoa tem um IN fraco, tem uma estrutura fraca. Junto a isso, ela pode apresentar, então, como eu falei, pouca apetite, pouca sede. Isso está demonstrando que ela tem um frio interno. A pessoa que tem pouca sede tem frio interno, junto com pouco apetite e a língua, como eu falei, com espessura fina de saburra, mas mal distribuído, apenas ali pelo centro da língua. Então é importante você observar isso e você vai perceber que no dia a dia nós observamos mais coisas ainda relativas à consistência. Então agora, uma consistência mais patológica, você vai observar então em relação à saburra espessa. Então a saburra espessa está demonstrando o quê? Está demonstrando ou um quadro de umidade ou um quadro de mucosidade, que aí é pior. Quando a saburra está espessa, está muito densa, então nós falamos que temos umidade. Quando a saburra está espessa, mas além dessa espessura, você observa que essa espessura parece oleosa, então temos mucosidade. Lembre, a umidade se transforma em mucosidade, né? E aí segue o problema. Então, quanto mais oleosa estiver a saburra densa, pior está a pessoa no quesito mucosidade. Isso é importante para diversas doenças. Um câncer, por exemplo, isso é muito importante. Para qualquer outra doença. Estou falando aqui em nome de patologia, né? Mas nós vamos observar pelos princípios, quando a gente falar da patologia, é uma referência. É uma referência. Mas nós temos que observar a patologia pelos princípios da medicina tradicional chinesa. Então vamos recapitular novamente a questão da saburra, né? Saburra está demonstrando então a atividade digestória, se ela está boa ou não, mas demonstra ainda outras coisas. Demonstra se tem frio ou tem calor. Então se estiver frio ela é esbranquiçada, se tiver calor ela é amarelada.
Se tiver ausência de saburra, então tem uma deficiência energética do estômago, deficiência de yin, porque não tem a saburra, deficiência de yin do estômago. Claro que vai existir deficiência de yin aí em outros órgãos. Se estiver na língua inteira, por exemplo, existe uma deficiência de yin do rim. Aí depois, mais à frente, você vai observar a cor da língua. Mas nesse momento agora, importante, observe apenas a saburra, para que você aprenda um passo a passo. Se a saburra não tiver espessa, então você tem que observar se está bem distribuído na língua inteira. Se estiver, a estrutura yin da pessoa, a estrutura física, é uma estrutura forte, uma estrutura normal. Agora, se estiver distribuída apenas no centro, em algumas partes, junto com alguns sintomas, por exemplo, de pouco apetite, pouca sede, está demonstrando uma estrutura yin fraca. E normalmente com pouca sede e também pouco apetite, está demonstrando um frio interno. Agora, se essa saburra estiver espessa, existe aí um problema relacionado ou à umidade ou à mucosidade. Quando for umidade, então você vai observar apenas a saburra espessa. Quando for mucosidade, além de você observar ela espessa, você vai observar ela oleosa. E quanto mais oleosa, maior é a mucosidade. E aí lembre-se, a umidade pode se relacionar com frio e com calor. Umidade relacionada com frio, saburra espessa e branca. Umidade relacionada com calor, saburra espessa e amarela. Mucosidade relacionada com frio, saburra espessa, oleosa e branca. Mucosidade relacionada ao calor, a saburra é espessa, oleosa e amarelada, ok? Então, observe, a partir de hoje, comece a observar a sua saburra.